Eu vou passar a palavra agora para a professora Aldaci Rachid Coutinho. Obrigada. Então, boa noite a todos. Quero compartilhar com vocês a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui entre amigos e ter a oportunidade de ter aprendido tanto com as falas que ouvi. E pedir desculpas, não é? Se eventualmente não trouxer nada de novo, nem nada muito inteligente, mas é o limite do possível. Bom, o meu tempo urge 15 minutos, não é? Vou procurar atender aos parâmetros, até para não receber nenhum cartão branquinho, não é? De 5 e 3 minutos. E gostaria de trazer, compartilhar com vocês um pouco parte daquilo que tem tomado algumas das minhas pesquisas e parte daquilo que já desde muito eu venho pensando. Sobretudo, levando em consideração o fato de que, para mim, é certo que o direito do trabalho perdeu todo o espaço de protagonismo, e isso não é devido ao avanço do capital, mas isso é, em grande parte, pela nossa própria atuação. Talvez a gente tenha sido muito pouco estratégico, talvez a gente tenha sido extremamente ou demasiadamente inocente, mas a luta e a resistência, ela deve ser mantida, e acho que ainda há espaço para a nossa atuação. Então, nessa perspectiva, eu fico, de uma certa forma, preocupada com aquilo que pode vir a ser o dia seguinte, ou, eventualmente, o silêncio do dia seguinte. E, com isso, inclusive, eu lembrei de um texto, mais um texto, dias atrás eu lembrei de outro, mas eu lembrei de um texto escrito pelo Contardo Caligares na coluna dele das quintas-feiras na Folha de São Paulo, e ele, eu acho que esse texto serve bastante para que a gente possa pensar um pouco a respeito do que seria esse futuro pós-reforma trabalhista. Não é só uma questão de aumentar a precariedade das condições de trabalho, não é só a destruição de um arcabouço de marco regulatório, é algo a mais, e é um pouco sobre isso, e particularmente sobre as narrativas e os discursos retóricos que eu queria ocupar um pouco do meu tempo. E diz ele, num dado momento, que a necessidade não elimina as referências morais de uma pessoa, mas o desejo, sim, assim como o sentimento de exclusão. Se acho que não faço parte dessa sociedade em que vivo, pois sou excluído ou não incluível, sou, eu diria, lixo humano. Eu não tenho por que respeitar as suas normas e leis. Isso vale para quem é esquecido na extrema miséria, que talvez seja o futuro na classe trabalhadora, e também para o privilegiado que se considera acima da sociedade na qual vive, que é, particularmente, um pouco da história do Brasil. Um Brasil que sempre esteve a serviço dos interesses, eu não digo da burguesia, mas de uma elite que representa os donos desse país. E que, mais uma vez, são aqueles a quem interessa essa reforma trabalhista. E, assim, esses privilegiados, assim como os miseráveis, em ambos casos, trabalho e capital, terão a sensação de não pertencer, e isso pode acarretar uma espécie de libertação e uma exclusão da obrigação de respeitar normas e leis. Então, ao mesmo tempo que nós queremos mais leis, nós queremos mais leis para dizer que temos leis, mas, na verdade, mais uma vez, nós vamos desrespeitar essas leis. Assim, eu proponho que parte desta ação, parte desse combate, esteja situado estrategicamente diante de algumas perspectivas. Dentre elas, eu acho que é afastar um pouco aquilo que tem dominado o discurso que nos destrói.
Por exemplo, algo que dias atrás já compartilhei com vocês, no sentido de que eu me recuso a usar, estou apenas fazendo referência aqui, mas eu me recuso a usar a categoria trabalho informal. Para mim, o que existe é ilegalidade. E as pessoas precisam assumir essa pauta de ilegalidade. Não existe informalidade. Todo e qualquer professor de direito do trabalho que dá, ou que um dia estudou, ou que mesmo que não tenha estudado, todo e qualquer aluno que tenha assistido uma aula de direito do trabalho, sabe que as condições verificadas na concretude, com a identificação dos elementos do vínculo de emprego, já fazem de per si a caracterização pela juridicização da condição de ser empregado. Então, não existe informal. O que existe, eventualmente, é ilegal, e a ilegalidade está exatamente numa estratégia para atender, sobretudo, a redução de custos numa lógica de uma racionalidade econômica da eficiência, da supressão de direitos, ou, portanto, do não reconhecimento de direitos para esses trabalhadores. Segundo, eu me recuso a usar ou pensar que possa existir o que estejamos convivendo num período de crise. Por quê? Porque nunca há crise para uma instituição bancária. Nunca há crise realmente para o capital. A crise ela pode ser, eventualmente, identificada em um ou outro setor, mas o capitalismo nunca está em crise. Ele está sempre se recompondo, ele está sempre modificando as suas estratégias para ampliar os seus horizontes e, com isso, garantir um aporte que seja o atendimento dos seus próprios interesses. Então, não há crise. Nós estamos reproduzindo fundamentos, discursos, narrativas, retóricas, que, na verdade, nos imobilizam diante dessa perspectiva, particularmente aqui, que eu coloco, que não é a atual, mas talvez seja uma possibilidade futura, de destruição de uma sociedade salarial. Então, o trabalho, no modelo do emprego, como ele é constitutivo e central no capitalismo, ele não desaparecerá, mas eu tenho dúvidas se nós ainda vamos conviver com uma perspectiva de uma sociedade salarial. Assim como tenho dúvidas se um dia aquilo que nós desejamos e tanto lutamos para poder assegurar uma condição melhor para todos os integrantes da classe trabalhadora, que é pensar um estado de bem-estar social, pensar na instituição e na efetivação de uma república, pensar em espaços de democratização numa relação de poder eminentemente arbitrária e despótica, que um dia ela se faça realidade. Vejam, é tanta retórica que, lendo o parecer do relator da reforma trabalhista, existem vários argumentos. Dentre eles, um que vem sendo reproduzido, não é, a todo momento, e a todo momento que eu digo é não somente agora, mas se nós formos olhar numa pesquisa histórica, os autores que analisaram, por exemplo, na década de 70, a adoção da lei do trabalho temporário, o discurso era exatamente o mesmo, está sempre sendo reproduzido. E dentro dessa ordem de raciocínio, esse discurso histórico-temporal vai imputar à legislação trabalhista da década de 40 o fato de ser a reprodução do fascismo, por exemplo, não é? Do discurso, não é? De um fascismo italiano via Mussolini, de uma reprodução da Carta del Lavoro, quando historicamente nós sabemos que isto é equivocado. Não só porque eu acho que é equivocado, porque é equivocado fazendo uma análise comparativa com a Carta del Lavoro, e é equivocado porque, inclusive, os consolidadores, e particularmente o ministro Arnaldo Sucechini, quando estava vivo, expressamente indicou que isto não é uma verdade. Mas o que se pretende vamos superar a legislação trabalhista, que é velha, arcaica, vamos superar a legislação trabalhista porque ela é da década de 40. Bom, primeiro, se vier a reforma trabalhista, que não é uma reforma, mas, enfim, não é um projeto de destruição de direitos, nós continuaremos tendo a mesma CLT de 40, porque a CLT não vai desaparecer. Ela vai estar modificada em alguns aspectos, mas é a mesma CLT de 40. Mas será que é a mesma CLT de 40? Olha, eu fui olhar a CLT, certo? E eu fui olhar aquilo que remanesceu da CLT originária de 43. E eu vou dizer a vocês o seguinte,
foram, na verdade, 377 leis em sentido material que alteraram a CLT, e o que remanesceu da CLT de 43 foi apenas e tão somente 40% dos seus artigos. E desses 40% que permaneceram, o que foi alterado veio através de manifestações e atos do Poder Executivo, 211, e 166 vindos do Poder Legislativo. Bom, diante disso, vamos pensar aqui, quando é que essa CLT foi modificada? Ela foi modificada desde o ano 1943 até 2017. Essas modificações vieram praticamente todos os anos. Olha, só não teve alguma modificação da CLT em 1948, em 1959 e em 2004. Porque todos os outros anos, pelo menos uma lei alterou a CLT. Então, a CLT não é de 40. A CLT é um processo contínuo de construção, de adaptação para os interesses do trabalhador? Não, né? Na verdade, sobretudo para os interesses do capital. Pois bem, dentro dessa ordem de raciocínio, essa CLT, vamos permanecer, não é, no aspecto histórico-temporal, ela é objeto, não é, e do passado, e por isso ela tem que ser modernizada, e o discurso da modernização que está no relatório é: vamos abandonar as amarras do passado, trazer o Brasil para o tempo em que estamos e que vivemos, sem esquecer do país que queremos construir e deixar para os nossos filhos e netos. Não sei que país eles querem deixar, mas certamente não será aquele que eu imaginei que iria deixar para as minhas filhas um dia. Mas, enfim, vamos evoluir, igualar ao mundo em que os empregados podem executar as suas atividades sem que estejam necessariamente no estabelecimento. É um mundo em que se pode, estou fazendo a leitura, né, literal do que está no relatório. Um mundo em que se pode e se deve conferir maior poder de atuação às representações sindicais de trabalhadores, um compromisso com uma legislação mais moderna, que busque soluções inteligentes para novas modalidades de contratação, que aumente a segurança jurídica, etc., etc. Vamos afastar a rigidez da legislação trabalhista. Olha, eu vou dizer a vocês o seguinte: todos nós sabemos e aprendemos desde logo, às duras penas, que direito é texto gráfico, que direito é construção e atribuição de sentido no processo hermenêutico. Não existe uma essência de sentido, não existe um único sentido, existe uma pluralidade de sentidos, e a legislação trabalhista é aquilo que eu digo que ela é. Portanto, eu me preocupo com a supremacia do negociado sobre o legislado? Sim, isso é uma preocupação. Para mim, isso é a quebra, não é, de toda uma perspectiva e proposta de construção de um sistema regulatório. Mas eu vou dizer a vocês que eu me preocupo mais do que isso, como é que o judiciário vai enfrentar isso. Como é que as organizações sindicais vão enfrentar isso? Por quê? Porque elas poderiam dizer: muito bem, quer dizer que agora o negociado, ele prevalece sobre o legislado? Ok, então no negociado vai estar tudo aquilo que vocês subtraíram da legislação e que eu queria que ficasse. E vou dizer mais uma coisa: vocês do judiciário não vão poder analisar o conteúdo da negociação coletiva, porque eu negociei e ali está. O problema, na verdade, no final das contas, é que a ideia que se tem de direito é algo que é reforçado por argumentos de autoridade, é reforçado pela cooptação, não é, do trabalho pelo capital, é reforçado por um argumento que transita pelos mitos, não é? Que falseiam e dificultam o enfrentamento no direito do trabalho, e particularmente aqui por uma mudança. E eu todo momento falo isso porque eu acho que isso é importante, eu estou repisando. Por uma mudança de uma racionalidade jurídica da legalidade em proveito de uma racionalidade econômica da eficiência. Nós estamos pensando apenas e tão somente com o instrumental da eficiência, com a lógica de redução de custos. Nós pensamos, nos comportamos assim e nós permitimos a transformação da nossa sociedade, que tinha, infelizmente, mas, de qualquer forma, em decorrência de um capitalismo, uma economia de mercado, em uma sociedade de mercado,
onde nada mais tem valor, mas tudo tem preço. Mas nós é que vamos pagar esse preço. E vamos pagar muito caro. Podia ser diferente, pode ser diferente, mas para isso é preciso acreditar e é preciso conscientizar e é preciso aqui afastar aquilo que nos toma e que nos coloca eventualmente numa situação talvez de conforto, de imaginar que nada pode ser mudado, talvez num conformismo diante da absoluta destruição e da negociação, que é a pauta hoje do direito, desde delações premiadas até negociações coletivas. Obrigada. Muito obrigada, professora Daci.